Então, aí, retornando, nós vamos posicionar o instrumento do kit, né, em cima dos elementos dentais, e aí aquele cabo de aço vai ser engatado nesse instrumento e com um movimento de rotação horária, nós vamos fazer uma puxada desse elemento radicular residual de forma a um sentido vertical. Isso vai fazer com que haja ruptura do ligamento periodontal e assim a retirada da raiz. Aqui um pequeno vídeo onde nós vamos mostrar o Benex, né, que é alemão, como que é feito esse procedimento. Então, vocês vão observar que é feita uma pequena sindesmotomia, né, um deslocamento de tecidos moles para o elemento dental remanescente. Aí fazemos uma perfuração na raiz residual, no local principalmente de entrada dos condutos. Vamos, então, instalar esse dispositivo, que é um dispositivo em forma de parafuso, onde eu vou ter uma área de retenção aqui na parte central. Vamos adaptar o cabo nessa retenção de aço, né? E esse cabo vai se conectar a esse instrumento maior, onde eu vou ter uma zona de retenção. Vocês podem notar que existe um material à base de silicone, de borracha, que vai se apoiar nos elementos dentais remanescentes, e com o engate ali do cabo, vamos fazer rotações nesse instrumento até que haja ruptura do ligamento periodontal e o deslocamento total dessa raiz residual. Aí vou ter a texodontia sem nenhum tipo de intersecção, movimentação dos tecidos das paredes ósseas e dos tecidos moles vizinhos. Então, em um caso clínico, onde nós temos uma raiz residual do número 12, no incisivo lateral, então a imagem clínica do caso, do número 12, nós temos a raiz, disposição de tecidos moles, né, uma visão oclusal, né, do tecido mole e da raiz residual, né, onde nós vemos um pouco de material ainda residual, né, que pode ser cimentos resinosos. Primeiro fazemos do lado esquerdo aqui uma pequena sondagem para saber como está a condição dos tecidos moles, intersecção dos ligamentos frente dos tecidos moles para com a raiz residual. Utilizamos frestas para limpeza e perfuração de parte desse conduto, no alinhamento do conduto, curetagem do material que foi utilizado como retentor, possivelmente de um pino protético, né, um núcleo, ou um pino de carbono, né, ou de vidro. Aí fazemos a sindesmotomia, como foi mostrado lá no outro vídeo, né, com descolamento, na desinserção dos ligamentos que estão inseridos na raiz residual dos tecidos moles, ocorre um pequeno sangramento. Vamos estabilizar um dispositivo metálico em forma de parafuso, pela qual vai ser inserido no instrumento, né, que faz parte do kit, né, um instrumento metálico, como fosse um braço, vai também ter um apoio com material de borracha ou de silicone, apoiando nos dentes vizinhos, de forma a que a pressão ocasionada pela puxada da raiz residual não ocasione nenhum tipo de fratura ou intercorrência nos elementos vizinhos. Aqui a movimentação, se utiliza uma chave em forma de catraca, diferentemente do Benex e do sistema extrator da Nobel, da Neodent, onde fazemos pequenas movimentações com um movimento de catraca. Esse movimento de catraca vai fazer com que haja puxada no sentido horizontal para fora do alvéolo. Então, fazemos as movimentações até que ele vá ao deslocamento quase que total e total do remanescente dental. Veja como fica o apoio nos dentes vizinhos, né? E que não ocorre nada devido à existência desses coxinhos em forma de borracha ou silicona que vão proteger os elementos vizinhos. Aqui já com o instrumental e a raiz remanescente retirada, né?
e aqui o dispositivo que foi rosqueado na raiz e o dente removido. Como fica o alvéolo dental? Então, existe aqui uma pequena marca, que seria da anestesia, mas não ocorre nenhum tipo de intercorrência ou dilatação do tecido ósseo remanescente. Isso vai fazer com que eu tenha uma recuperação muito mais vantajosa, né? Porque não houve nenhum tipo de dilatação. Aí podemos fazer uma recuperação do alvéolo com um tipo de material de enxertia ou simplesmente fechar e esperar que o coágulo possa preencher todo o alvéolo e fazer com que haja a cicatrização e a recuperação com tecido ósseo remanescente. Vamos falar um pouco de terceiros molares, cirurgia de terceiros molares, né? Dentes, como eu tinha comentado anteriormente, com dilacerações complicam a cirurgia, muito, né? Que vão ocasionar a ruptura ou o deslocamento da parede óssea ou até a quebra da parede óssea. Como alguns exemplos, esses são dentes já retirados, então a gente observa a dilaceração de alguns desses raízes, o funcionamento delas, isso vocês todos vão encontrar no seu dia a dia de consultório, né? Então nós temos dentes extremamente angulados, né, ou com angulações, e dentes com raízes mais delgadas, né? Dentes expulsivos, raízes expulsivas, né? Ou até dentes com esse modelo de dilaceração. Aqui foi tentado fazer um corte para separação, depois se conseguiu a movimentação, ou fiz técnica de remoção de parte da parede óssea para que se fosse retirado esse ângulo. Ou esse dente em forma de anzol, né, com esse tipo de angulação, isso vai fazer com tudo que dificulte a sua remoção. Como procedimento cirúrgico, como que seria feito? Primeiro se faz a incisão, né, o acesso da região inferior, ela pode ser feita com incisão em forma de envelope, como está aqui representado em cima, ou a de Newman, né, ou seja, eu vou fazer uma incisão, um corte lateral, como fosse de envelope, né, e depois uma incisão de retalho. Isso vai fazer com que eu exponha parte do elemento dental anterior, né, que é o segundo molar, a exposição em parte do terceiro molar residual. Em caso superior também é da mesma forma, pode fazer em tipo de envelope, ou seja, uma incisão retilínea e duas em sul, para a exposição do remanescente, quando esse elemento estiver um pouco mais baixo. Quando ele estiver mais alto, eu sou obrigado a fazer uma pequena incisão relaxante, de forma que eu possa fazer a rebater o tecido mole e exposição não somente do dente, mas também do osso do túbero, o osso remanescente do túbero. Podemos fazer a osteotomia, ela mais direcionada principalmente para os elementos inferiores. Aqui está sendo utilizado, foi feito depois da exposição do tecido mole, ou seja, já foi feito o deslocamento, exposição do tecido duro. Aí nós vamos utilizar presas, pode ser em turbina, baixa rotação ou piezo. Nós vamos fazer com que a abertura do tecido ósseo, ou seja, vamos expor um pouco mais o elemento dental a ser retirado, com o desgaste de parte do tecido ósseo ainda existente. Isso, lógico, vai depender não somente da configuração da coroa dental do elemento que deve ser removido, assim como o posicionamento das raízes. A gente decidir se nós vamos somente fazer a osteotomia ou vamos fazer a osteotomia e odontosecção. Aqui, no caso de uma impactação vertical, né, ou seja, ambiente favorável, vamos fazer a odontosecção entre as duas raízes remanescentes, então vamos fazer com o corte, pode ser utilizado muito brocas écreas ou 701, 702, cirúrgica, para que haja o corte, fazemos a subdivisão das duas raízes, né, e o deslocamento pode ser feito com uma microfratura, utilizando uma ponta reta ou um descolador tipo free. E aí, então, isso vai facilitar a remoção, porque vai diminuir a retenção do elemento dental. Então, fazendo uma movimentação de uma das raízes, estando, lógico, a raiz em uma melhor posição, em forma retilínea, para depois retirar a outra.
No caso de uma impactação mesioangular, né, está mostrando aqui, ou seja, o dente terceiro molar está deslocado para o segundo molar e travado. Então, às vezes, fazemos o corte de parte do elemento, da porção dental distal em um pouco do tecido ósseo, né? Ou seja, retiramos essa porção distal de forma a criar um espaço para o deslocamento da porção mesial para a distal. Então, ela vai fazer um pêndulo para a distal e favorecer, então, o seu deslocamento. Se a impactação é totalmente horizontal, nós temos que normalmente retirar parte da coroa. Então, nós vamos fazer ou um corte na coroa, né, do elemento dental remanescente, ou até 2 cortes. Isso faria com que eu dividisse o dente em 2 a 3 pedaços, né? Eu retiraria, fazer uma fatia de uma parte da porção dental central, retira essa fatia, depois retiraria a parte anterior para então eu buscar as raízes como está demonstrando aqui, ó. Então eu posso retirar, quando eu retirar totalmente a coroa dental, eu posso tentar buscar as raízes remanescentes com elevadores angulados ou até retos que possam calçar o elemento residual remanescente e possam fazer com que haja um deslocamento. Em caso de impactação distangular, né? Então nós temos que muitas vezes, ao invés de retirar tecido ósseo, nós retiramos muito pouco tecido ósseo e uma grande, e quase toda a coroa dental. Para quê? Para que tenha um acesso à raiz remanescente e esse acesso pode ser facilitado a sua remoção. Com a existência da coroa dental, isso ocorre, vamos ter uma impactação no tecido duro, né, tecido ósseo, impedindo que ele seja deslocado. Em impactados de maxila, quando eu só faço uma incisão envelope, quando a raiz, o elemento dental já está um pouco mais baixo, não está muito acima, né? Então eu vou ter um acesso facilitado somente com um elevador, pode ser reto ou angulado, né? Porque o tecido ósseo remanescente quase que não exige osteotomia com instrumento rotatório. Isso pode ser feito somente ou com o descolador, né? Ou até mesmo com o próprio elevador que vai ser utilizado para o seu deslocamento e alavanca. Como caso clínico, nós temos, por exemplo, um caso aqui, nós temos 2 elementos inferiores angulados, horizontais, e superiores nós temos um exposto, um terceiro maior exposto, e um terceiro ainda que está impactado, né, um pouco acima do nível do elemento molar superior. No caso aqui da região esquerda do paciente, esse é um caso do professor Marco Antônio Pazos Garcia. Nós temos o dente horizontal angulado. Aqui a imagem clínica, como se apresenta, aqui está tocando do lado semi-exposto, né? Quando nós temos dentes que estão numa posição favorável, não igual a esse, como está totalmente horizontal, uma posição favorável, e prestes a nascer, mas com tecido mole, cobrindo ainda o elemento não irrompido. Por vezes eu não removo o dente, mas sou obrigado a retirar o tecido mole remanescente. Essa a técnica chama-se ulectomia, né? Remoção desse tecido mole remanescente para fazer com que o dente fique exposto, permitindo que haja o final da sua erupção ou o início do toque com o elemento dental superior. No caso aqui do dente que está angulado, nós temos que fazer uma pequena incisão. Normalmente se faz a incisão em envelope ou de Newman, né? Aqui o modelo de incisão. Exposição de parte do elemento dental. Fazemos uma pequena luxação, né, entre o tecido ósseo remanescente e o dente, né, de forma que a gente tenha a garantia que vai ocorrer um deslocamento. Se ele estiver extremamente, vamos dizer, travado no dente anterior, dificilmente a gente consegue fazer essa movimentação e nós somos obrigados a já partir para o corte de parte da coroa dental. Então, aqui está demonstrando
a utilização de uma turbina em alta rotação em uma broca tipo Zecchia, onde nós fazemos um corte com deslocamento de parte da coroa dental, né? Então, do lado direito já vamos ter a parte da coroa retirada e ainda o remanescente ainda existente na cavidade oral. Fazemos deslocamento utilizando elevadores ou pontas retas, né? E depois curetamos, fazemos a lavagem em caso de existência de resíduos de tecido duro ou resíduos ainda de fragmento do dente que foi seccionado, e depois fazemos a curetagem normal, esperamos a invasão de parte dessa alvéola com o tecido sanguíneo do paciente e então realizamos a sutura. Aqui o dente como foi retirado, veja que uma boa parte da coroa é retirada, por vezes eu sou obrigado a retirar mais um pedaço, né? Dependendo do posicionamento, para então eu buscar as raízes. Aqui um angulado, está mesializado. No caso clínico, fazemos a incisão, aqui foi feita uma incisão tipo Newman, né? Expomos a porção vestibular, damos preferência a não movimentar muito a porção lingual, visto que temos áreas nobres e isso pode causar um desconforto muito maior para o paciente. Então, é exposta a linha oblíqua externa, se observa o dente remanescente a ser retirado. Então, se faz uma osteotomia depois remoção de parte desse tecido ósseo externo para que aumente meu campo operatório e a exposição do elemento a ser retirado. Aqui a exposição foi retirado, foi feita a osteotomia e ostectomia. Aqui o dente em posição, pode ser feito um início de luxação paradistal desse elemento, e o profissional tem a certeza que ele está com certa facilidade de remoção. Faz o corte de parte do dente e só remoção. Então, se faz o corte e remoção de todo elemento dental, depois se faz uma boa curetagem, lavagem com soro fisiológico, depois nova curetagem, espera completar parte desse alvéolo com tecido ósseo sanguíneo, com tecido sanguíneo, que se forme o coágulo, para então depois fazer a sutura. No caso superior, é mais tranquilo, somente um caso simplificado como esse, na qual eu tenho um elemento dental numa posição favorável, né? E eu tenho a condição de fazer um procedimento bem mais simples. O elemento está mais baixo, está à exposição clínica, né? Ou região clínica. Fazer uma pequena incisão, pode ser em L mesmo, só deslocando parte da porção vestibular, visto que ele estava numa posição mais facilitada. Aí, com o instrumento reto ou mesmo angulado, nós calçamos esse elemento terceiro molar na intersecção entre o tecido ósseo remanescente e o dente, fazendo um pequeno movimento de deslocamento e alavanca até que haja remoção dental. Faz-se a curetagem, em caso de não ter capuz pericoronário, simplesmente faz a curetagem, espera-se um pouco de tecido sanguíneo e já prossegue com a sutura. Aqui que normalmente aparece, às vezes eu sou obrigado a retirar parte do tecido ósseo com uma certa facilidade, isso pode ser feito com sisal, descoladores, ou até com a ponta reta, e o acesso ao terceiro molar, no caso aqui, esse aqui do lado direito. Um outro caso, onde nós temos terceiros molares mesio-angulados, né? E os superiores numa certa posição, reta, facilitando. Aqui a mesma coisa, fazemos a incisão tipo de Newman, né? A incisão, fazemos incisão retilínea, alinhamento do suco gengival e uma pequena incisão relaxante. No caso aqui, o dente está mesializado, mas está necessitando de uma osteotomia na porção entre o dente e o tecido ósseo remanescente. Isso vai fazer com que eu tenha acesso com maior facilidade de instrumentos de ponta. Aqui o dente que foi feito inicialmente um corte, remoção de parte desse elemento, depois o acesso da raiz residual desse elemento.
deslocamento do mesmo com uma ponta reta, né, entre o tecido ósseo remanescente e o elemento a ser retirado. Aqui a exposição do alvéolo remanescente, curetagem e sutura. Aqui como foi o corte, então foi feito um corte da coroa, mas foi obrigado a fazer um novo corte porque estava numa situação muito retentiva. Então a gente fazia o deslocamento. Veja que esse dente em si apresentava uma raiz relativamente fusionada, facilitando o seu deslocamento. No superior, sempre o superior é mais tranquilo, mas no superior posterior não tem a radiografia. Aqui, depois de fazer uma incisão tipo de Newman, exposição do elemento, se observou o capuz pericoronário, se faz a retirada de parte desse capuz pode ser feito com uma lâmina de bisturi ou o alveolótomo, né, para corte do excesso, exposição do elemento a ser retirado. Então veja que o tecido ósseo já apresenta até um sulco, facilitando a entrada, o acesso de instrumentos elevadores ou alavancas. Alavanca posicionada, dente já deslocado, né, em um deslocamento. Então, a gente é retirado o dente, se observa se ainda tem a capuz pericoronário, se retira e depois se faz a sutura. Então, o dente em si, como se trata de um osso remanescente mais de uma qualidade inferior, mais mole, isso faz com que eu tenha facilidade de remover o elemento por completo. Então, o dente aqui e a sutura do caso finalizado. Aqui um outro caso, vamos ver esse elemento aqui de cima do lado esquerdo do paciente, do lado direito aqui da imagem. Esse elemento aqui vai ser retirado. Então veja que ele está bem acima do nível da coroa e do tecido mole. Isso vai fazer com que me obrigue a fazer uma incisão tipo de Newman para ter o acesso à coroa dental. Então se faz uma de Newman, descolamento, exposição de partes desse dente. Então a gente primeiro localiza onde está a coroa, através de curetagem e acesso, distinguindo o que é tecido ósseo de elemento dental. Faz um pequeno deslocamento com instrumentos retos, retirada do capuz pericoronário, né, curetagem e sutura. Agora, o retalho, ele serve para quê? O rebatimento do retalho adequado, ele serve para otimizar o acesso, ou seja, aumentar o campo operatório. Vamos imaginar um caso sem a presença desse retalho, ou seja, para a gente entender melhor o que acontece no elemento dental. Então, vamos trabalhar agora com uma mandíbula que já está sem tecido mole, uma mandíbula dessecada e seca. Então, aqui se faz uma radiografia para entender, essa aqui é a mandíbula, aqui você vê o posicionamento do canal mandibular, o elemento dental mesioangulado, normalmente eles estão nessa condição, raízes abertas e separadas, né? Aqui uma radiografia periapical, veja o canal mandibular, né? O corticais, o elemento dental e posicionamento para com o elemento anterior. Então, aqui a mandíbula dissecada, nós temos a linha oblíqua externa, né? Nós vamos retirar uma parte desse tecido ósseo, como fosse uma janela, para expor melhor o campo operatório, expor a coroa dental. Isso pode ser feito com instrumentos rotatórios ou com ciséis. Hoje a gente faz uma maior parte das vezes com instrumento rotatório ou com instrumentos ultrassônicos de piezocirurgia ou piezoelétricos. Faz a remoção de parte desse tecido ósseo, ostectomia, a retirada dessa cortical e exposição do elemento dental. A retirada, exposição, então veja que o dente, qual que é a posição real dele. Aqui uma visão superior, se retira uma parte do tecido remanescente que está em contato com a raiz para formar um tipo de um sulco, facilitando o acesso de instrumentos de penetração, que seriam os instrumentos elevadores ou alavancas. Aqui, essa osteotomia pode ser feita com piezo, né, instrumento de piezo ultrassônicos, ou utilizar pontas rotatórias. O instrumento de piezo é menos traumático, porque ele vai criar um sulco mais preciso,
enquanto o instrumento rotatório vai fazer com que haja um sulco mais aberto, mas é um instrumento um pouco mais agressivo e, em atingindo tecidos moles, ele pode causar um ferimento maior. Aqui faz-se o sulco, né, do dente a ser retirado. No caso, ele está numa posição mesoangular, então ele deve ser cortado. Então, se faz um pequeno movimento de luxação para verificar se o dente em si vai se movimentar com uma certa facilidade. Veja que nessa imagem existe a exposição da raiz distal, uma parte da raiz distal. Então, vai se fazer um corte aqui na parte da coroa, que utiliza as brocas rotatórias. Faz o corte inicial. Aí pode se subdividir ou com o cisel, que está se interpelando com um cinzel, né, e um martelete, mas pode também se prolongar com a broca, e aí se promove a quebra, o deslocamento da raiz distal, retirada dessa raiz distal, sobrando a raiz mesial e uma parte da coroa que estava travada no segundo molar. Aí se desloca, que pode ser com um instrumento elevador reto ou um instrumento reto tipo CELD, desloca para a distal e remoção total desse elemento remanescente. No caso de um outro elemento, também uma estrutura de secada e seca, aqui a radiografia do caso, vamos ver o canal mandibular, o elemento com as raízes, né, já abertas e separadas, o travamento para a região do elemento no molar inferior. Aqui vai se simular, através de cera, o procedimento de anestesia, né? Pode ser feita anestesia direta ou indireta, lembrando que a anestesia direta ou indireta nós temos que alcançar o nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior ele é mais delgado, enquanto o nervo lingual ele é em forma de fita e mais aberto. Então, às vezes, a ideia, utilizando uma técnica ou outra, seria a chegada do nervo alveolar inferior, e por vezes isso não acontece e nós anestesiamos mais o nervo que é mais exposto, mais aberto, o mais robusto, que é o nervo lingual. Tá? Isso é só a nível de técnica. Sempre se faz também, além da anestesia troncular ou de bloqueio, se faz uma anestesia a nível de crista, de tecido mole, né? Para, além de anestesia, serve como hemostasia na hora do deslocamento visual, diminuindo o processo de sangramento. Além disso, se faz em fundo de vestíbulo, a chegada no nervo bucal, fazendo com que todo o local fique numa condição favorável para a incisão, exposição, sem o paciente ter sensibilidade. Incisão é feita tipo de Newman, então veja que ele faz a incisão, pode ser feita com uma lâmina 15 ou uma lâmina 12, vai dar preferência de cada profissional, faz uma incisão retilínea da região retromolar em direção ao segundo molar inferior, depois faz uma incisão sulcular e uma incisão relaxante. Isso vai servir, lembrando que a incisão sempre tem que ser bem direcionada ao tecido ósseo, fazendo com que haja deslocamento de uma forma facilitada. Então, utilização de descoladores, pode ser de free, de multi, de preferência do profissional. Promove o deslocamento dos tecidos considerados moles, aqui seria a cera, exposição do elemento dental a ser retirado e avaliação do tecido ósseo. Aqui, da mesma forma, eu tenho que retirar uma parte desse tecido ósseo, foi feito aqui com turbina, a retirada desse tecido ósseo, osteotomia, ostectomia e exposição da coroa dental. No caso aqui, foi feito um corte para retirada de parte anterior dessa coroa, faz um corte, quebra, porque por vezes a broca, não há necessidade de você utilizar a broca até o final, porque pode atingir áreas nobres, que é o alveolar inferior. Então, se você faz um sulco, né, essa secção, ostectomia, depois faz a odontosecção, através da formação de um sulco e através da utilização de instrumentos retos, faz a quebra da parte da coroa para com a raiz,
aqui quebrando, aqui então ele está quebrado, então nós vamos deslocar a parte da coroa anterior, então se faz o apoio de mesial para distal e para superior. Por vezes se faz necessário fazer um corte, se ele tiver muito retentivo, para retirada em partes dessa porção anterior. No caso, foi conseguido retirar parte da estrutura da coroa, né, anterior, e aí o remanescente da raiz desse elemento. Então, pode-se fazer um pequeno sulco aqui e se apoiar em parte no osso remanescente para fazer o movimento de alavanca. Veja que está utilizando um elevador angulado, fez um sulco, está tentando fazer um movimento desse instrumento indo para distal e a ponta indo para mesial, para que a raiz venha para mesial. Aqui foi conseguido, veja o movimento que foi realizado, a raiz vai para frente, só que ainda está retentiva, não pode ser retirada com facilidade. Então, pode ser feito um corte paralelo às raízes ou fazer um corte da raiz distal e retirada de uma parte desse elemento. Então, aqui o dente, a raiz ainda remanescente, ainda impactada, faça o corte, quebra e retirada da raiz distal. Então, quebra, retirada da distal e depois retirada da região mesial. Depois se faz alisamento e arredondamento da margem que foi feita a osteotomia, de forma que não permaneça ou perfaça a existência de pontas que possam dificultar a cicatrização dos tecidos moles. Aí se espera a formação de um coágulo, preenchimento com um coágulo sanguíneo e se faz a sutura. Aqui é o dente que foi retirado, foi em 3 porções, muitas vezes somente 3 porções ainda não é o suficiente e somos obrigados a fazer a remoção em maiores partes, ou seja, em 4 ou 5 pedaços. Um outro caso clínico, aqui temos um terceiro molar, aqui o terceiro molar inferior, caso clínico, a incisão, então incisão provavelmente aqui ou vai ser de envelope ou de Newman, exposição da porção vestibular, observe que a porção lingual praticamente não é tocada, então nós vamos fazer a remoção de parte desse tecido através de uma osteotomia, então, feita a osteotomia, exposição do elemento dental, né? Então aí se corta uma parte do elemento dental, dependendo se ele está ou não retentivo, se desloca totalmente esse elemento dental, notem a porção lingual totalmente intacta, curetagem, alisamento das margens que foram feitas a osteotomia, espera para a formação de um coágulo sanguíneo, um coágulo aqui, já preenchendo essa estrutura e se perfaz a sutura. Aqui, no caso, era um dente que não apresentava raiz, então simplesmente era coroa, foi dividida a coroa em 2 para facilitar a remoção. Então, foi feita uma odontosecção e remoção em 2 partes. Aqui o lado oposto, um outro dente, então aqui ele está totalmente retido, aqui já existe um pouco de raiz, a gente pode notar. Aqui o caso clínico de exposição, incisão, tipo Newman, uma incisão relaxante, sulcular e distal, exposição da porção vestibular, lingual intacta. Então se faz osteotomia, exposição do elemento dental, e aí provavelmente foi dividido em parte da coroa, dividido em 2 ou 3 partes para a remoção total desse elemento. Aqui o septo, ou seja, existia realmente 2 raízes. Ou se faz o alisamento das margens com uma lima óssea, espera-se completar com tecido sanguíneo para que ocorra a formação do coágulo e a sutura. Então vejo que aqui foi retirado em 3 pedaços esse dente, aqui parte do capuz pericoronário que ainda existia, ou seja, era um dente que estava totalmente submerso, e ainda existia capuz pericoronário que também tem que ser retirado através de curetagem com cureta de Lucas. Sempre fazemos o controle pós-operatório, né, do paciente, ou seja, tem que controlar o sangramento, uma equimose, ou seja, se existe uma penetração de sangue nos tecidos moles, né,
um trisma, dificuldade de abertura de boca, um inchaço, que é o edema, e temos que controlar um pouco a dieta do paciente, evitando alimentos sólidos nas primeiras 48 horas. Depois disso, precisamos pedir para o paciente fazer uma higiene apurada dos alimentos remanescentes ainda, não tentar atingir muito essa zona que foi feito o procedimento cirúrgico. Temos que fazer o controle, né, em relação ao desconforto da dor, né, através de ação de antipiréticos, analgésicos, né. Um controle da infecção normalmente se faz com antibiótico terapia, acompanhando o pós-operatório, pode ser realizado após 7 a 10 dias. Se for utilizar nylon, pode se esperar aguardar 10 dias. Se for utilização de fios de seda, 7 dias. Então, anota no prontuário e a gente finaliza a apresentação de hoje.